até estar aflito, mas nunca derrotado. Posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Ele proverá. Ele proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá.
Deus proverá. Ele proverá.
bem-vindos a mais um culto da 10ª Igreja Batista Itaperuna. E nós queremos agradecer muito a Deus tudo que Ele tem feito na vida de cada um de nós. E quero dizer para você que nos assiste a partir desse momento, abra o seu coração, abra a sua alma e deixe Jesus Cristo fazer a obra no seu coração nessa noite. Que todas as partes do culto sejam para abençoar a sua vida e a vida de todos nós. Eu quero ler para você que vai acompanhar o nosso culto, que vai assistir o nosso culto, no livro de João, no capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que você esteja a partir desse momento sintonizado com Deus, sintonizado em espírito, para aproveitar o máximo que você puder do culto dessa noite. Com certeza o Espírito Santo de Deus há de falar muito ao seu coração. Portanto, estejamos todos ligados no céu, aproveitando o máximo. Deus tem coisas maravilhosas para nos dar essa noite. Vamos orar? Entregando o culto dessa noite nas mãos de Deus, todas as partes, que Deus possa estar agindo poderosamente na vida de todos nós e aplicando nos nossos corações aquilo que Ele tem para nossas vidas. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus para agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós. Colocamos o culto dessa noite em Tuas mãos. Que o Senhor esteja falando poderosamente aos nossos corações, nos ajudando, Deus, para que o melhor seja feito, para a honra e glória do Teu santo e excelso nome. Tenha piedade de nós, livrando-nos do mal, acrescentando a nossa fé, no nome de Jesus, o nosso Salvador, que vive e reina hoje e sempre. Amém. Irmãos, vamos dar início ao nosso período de oração. Momento esse que nós sabemos que é muito importante, que nós não abrimos mão. Momento esse também que é de reverência ao nosso Senhor Jesus. Agora eu convido os irmãos aí nos seus lares para poder estar baixando a cabeça, para poder estar falando com o nosso Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos, pela vida do nosso pastor, que Deus continue abençoando a vida dele, usando ele, capacitando ele cada dia mais, dando sabedoria. Nós sabemos que o pastor é um pastor muito abençoado, que tem nos abençoado com as suas mensagens, que Deus continue no controle da vida dele. E pedimos também por toda a sua família. Vamos pedir também para os irmãos que estão trabalhando diretamente nos cultos, neste trabalho, que Deus esteja dando força aos irmãos, sabedoria, que toda ação do inimigo possa estar caindo por terra e que eles sejam cada dia mais fortalecidos no Senhor. Vamos pedir também pela situação política do nosso país, pela qual estamos vivendo, que Deus esteja no controle, que se for da vontade dEle, que Ele esteja resolvendo essa situação, mas se não for, que Ele continue no controle de nossas vidas, nos dando paciência, sabedoria, a paz. Vamos pedir também, irmãos, por todos os profissionais de saúde que estão trabalhando diretamente nessa pandemia, que Deus esteja guardando e protegendo a vida de cada um. Vamos pedir por cada irmão da nossa igreja, que eles possam estar firmes cada dia mais, buscando ao Senhor, auxílio ao Senhor, que Deus esteja abençoando a vida de cada um. Vamos pedir por todo mundo, por todos os pastores, o mundo inteiro, que Deus esteja no controle. Vamos pedir também por cada pessoa enlutada, por cada família, e principalmente aquelas famílias que teve seu ente contraído por esse vírus, que Deus esteja no controle da vida deles, trazendo consolo aos corações daqueles enlutados. Vamos pedir também para os nossos idosos, que Deus esteja preservando a vida deles também, dando sabedoria a eles, tirando toda a ansiedade. Vamos pedir também por toda a nossa igreja em geral, igreja do mundo todo, que possamos estar firmes no Senhor e que nunca possamos estar desviando do caminho do Senhor, principalmente nesse momento. Vamos pedir também
para que Deus esteja nos abençoando e agradecendo a Deus, porque mesmo em meio a esse tudo que está acontecendo, nós possamos sentir a presença de Deus, nós podemos sentir o carinho, o cuidado dele conosco e nossos familiares. Agora vamos dar início ao nosso pedido de oração que foi feito no WhatsApp da nossa igreja. A irmã Adriana Pobel pede pela saúde física, emocional e espiritual da sua família. A Rose agradece o sustento e as maravilhas do Senhor em sua família. A Maria Luísa pede oração por sua saúde e da saúde da sua mãe, e pelos seus filhos e nora, e também por seu trabalho. A Leia agradece a Deus por sua misericórdia e pede que a igreja continue orando por sua irmã Miriam, que já está se sentindo bem melhor com o tratamento. Pede também pela conversão do seu filho, por sua nora e irmãos Jonas, Paulo e Marcos. A Carol pede pelos seus que ainda não têm Cristo como único e suficiente Salvador e por sua gestação. O Fabielso pede por sua vida e por sua família. A Maria José pede oração por sua vida, sua saúde, pelas vidas dos seus filhos e pela saúde do seu esposo, por seu neto e por todo o país. A Dona Maísa pede por sua vida e família. Andréia Santos pede oração por sua vida, sua família, principalmente por aqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus, e agradece as bênçãos recebidas. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, eterno e glorioso Pai, te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Senhor, pela tua graça ter nos alcançado. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia. Te pedimos nesse momento, Senhor, pela vida do nosso pastor, que você esteja cada dia mais abençoando o teu servo, abençoando sua caminhada cristã, abençoando o seu ministério pastoral. Te peço, Senhor, por cada irmão, meu Deus, por cada ente querido, Senhor, e neste momento venho te pedir também, Senhor, pelas famílias lutadas, meu Deus, as famílias, Senhor, que se encontram, que tiveram os seus entes contraídos com esse vírus, meu Deus, que o Senhor possa estar confortando os corações de cada um, Senhor. Te peço, meu Deus, continue no controle de nossas vidas, meu Deus, que possamos estar sempre buscando o Senhor a Ti, meu Deus, que sabemos, Senhor, a única esperança para tudo, Pai. Te agradecemos, Deus, pela Tua paz que excede todo entendimento, meu Deus. Te agradecemos, meu Deus, porque mesmo em meio a essas tribulações nós podemos saber que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Te pedimos, meu Deus, continue falando aos nossos corações, meu Deus. Nos capacita cada dia mais, meu Deus. Faça de nós cada dia mais instrumentos, Pai. Te pedimos também especial para aqueles irmãos que estão trabalhando diretamente, Senhor, neste culto, que o Senhor esteja fortalecendo cada um, meu Deus, dando sabedoria, meu Deus, retirando tudo aquilo que não é do Senhor e tudo aquilo que não é do Senhor possa estar caindo por terra. Em nome de Jesus, amém. E para a cruz eu vou, seu sofrimento
nosso Pai que está nos céus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez, ó Pai, poder louvar o Teu nome, poder adorar a Ti, ó Pai, em espírito e em verdade, ó Pai. Te entregamos, ó Pai, este louvor, ó Pai, no Teu trono de graça, Senhor. E te agradecemos, ó Pai, pelo Teu tão grande amor que o Senhor teve, ó Pai, por nós, ó Pai, apesar, ó Pai, de nós não merecermos nada, Senhor. Te entregamos, ó Pai, o restante, ó Pai, do culto, ó Pai, nas Tuas mãos, Senhor. Ó Senhor, fala, ó Pai, continue falando, ó Pai, aos nossos corações, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. É tudo isso que eu te peço, ó Pai, com o perdão dos nossos pecados, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos falar com Deus mais uma vez? Agradecer pelo que nós já ouvimos até aqui, né? Pelos louvores, e pedir a Ele que esteja preparando os nossos corações para a palavra de Deus. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos, se concentra no trono da graça e vamos orar. Muito obrigado a Deus pelo privilégio que nós temos de falar com o Senhor, de te cultuar, de cantar louvores a Teu nome. Muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agora nós entregamos nosso coração, nossas mentes, para que possamos ficar ligados aqui, para que o Senhor venha falar conosco mais uma vez nessa noite. Usa o Teu servo, pastor, para trazer a mensagem que nós precisamos, que cada um de nós precisa ouvir. Nós choramos, ó Deus, não porque merecemos, mas confiamos na Tua misericórdia e em nome de Jesus, Senhor. Amém. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez, pela graça e a misericórdia de Deus, para trazer mais uma palavra ao seu coração. Eu espero que o Espírito Santo possa atingir o seu coração nessa noite, que você possa entender o que Ele tem para a sua vida. E a gente vai usar o texto de Atos, capítulo 2, do verso 37 ao verso 47. A gente vai tentar desenvolver o tema movidos pelo Espírito. Então prestemos atenção na leitura da palavra de Deus. Abra sua Bíblia, concentre na palavra, concentre em Deus, para que Ele possa falar poderosamente ao seu coração e aos nossos corações. O texto sagrado diz-nos assim em Atos 2, do verso 37 ao verso 47. Ouvindo eles essas coisas, compungiram-se-lhes o coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que estão longe, isto é, para quanto o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânime no templo, partindo o pão em casa, ou de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos.
movidos pelo Espírito. Meus queridos irmãos e amigos, todos que estão ligados conosco neste momento, tudo que nós fazemos em prol do reino de Deus, se não for movido pelo Espírito Santo, não vale nada. É preciso termos consciência de que a nossa vida, os nossos corpos, apesar de sermos pecadores, eles precisam ser movidos pelo Espírito Santo de Deus para a transmissão do trabalho que é do próprio Deus. Repetindo, não adianta fazer nada no reino de Deus se não formos movidos pelo seu próprio Espírito. Eu quero chamar a sua atenção nesta hora, voltando a parte do texto que nós não lemos, do verso 14 até o verso 36. Eu quero dizer para você que o apóstolo Pedro, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele falou inspirado pelo Espírito Santo, e ele não negou nada que o Espírito Santo mandou ele falar naquela oportunidade. E a mensagem que ele pregou, do verso 14 até o verso 36, não foi uma mensagem fácil de ouvir, não foi uma mensagem fácil de ser aceita, a não ser aqueles que estão movidos pelo Espírito Santo de Deus. Quando o pregador é movido pelo Espírito e os ouvintes também são movidos pelo Espírito, tudo funciona, tudo dá certo, porque o Espírito de Deus não erra, ele não falha. Eu quero chamar a sua atenção, partindo do verso 14 até o verso 36, que foi o sermão que Pedro pregou naquela oportunidade. Você vai encontrar 3 vezes a palavra Jesus, e vai encontrar também 3 vezes a palavra Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo de Deus. Você vai encontrar no verso 22, no verso 32 e no verso 36 o nome Jesus. Isso quer dizer que a mensagem que Pedro pregou foi uma mensagem cristocêntrica, foi uma mensagem totalmente divina, vinda do céu para o coração de Pedro, e ele entregou a mensagem que ele recebeu do Espírito Santo àquelas pessoas que ali estavam, e não eram poucas. A Bíblia registra quase 3.000 pessoas converteram, fora aquelas que não converteram. Então a gente encontra no verso 22, no verso 32 e no verso 36 o nome Jesus. Repetindo, prova de que o sermão que Pedro pregou não foi o sermão dele, mas foi o sermão do Espírito Santo nele, que muda. Você encontra também o nome Espírito com letra maiúscula, a palavra Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo de Deus, também 3 vezes, no verso 17, no verso 18 e no verso 33. Mais uma prova de que o sermão que Pedro pregou não foi o sermão dele, foi o sermão do Espírito Santo colocado no seu coração, e ele transmitiu às pessoas que ali estavam. Quero chamar a sua atenção também para um outro detalhe, que está também do verso 14 ao verso 36. O sermão que Pedro pregou, ele vai denunciar o pecado daquela multidão. Ele não vai poupar nada que o Espírito Santo deu para ele fazer. E uma das coisas que ele fez foi dizer de forma categórica o pecado maior daquele povo. Ele vai dizer, por exemplo, no verso 23 de Atos 2, ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando pelas mãos dos ímpios. Observem que Pedro, ele não poupou ninguém, ele fala o que o Espírito Santo manda, até porque ele estava sendo movido pelo Espírito Santo de Deus naquele momento, e ele vai dizer exatamente aquilo que era o pivô da vida daquelas pessoas. Eram pessoas que tinham pecado redondamente contra Deus, contra Jesus, até porque Pedro vai dizer, movido pelo Espírito Santo,
que eles mataram o Filho de Deus, eles mataram Jesus, eles crucificaram Jesus. Eu quero crer, e eu acredito, que enquanto Pedro, movido pelo Espírito, ele denunciava o pecado daquela multidão, aquela multidão também já estava sendo movida pelo Espírito para ouvir na mesma proporção o que Pedro dizia. Eu quero pegar um gancho aqui e fazer uma pergunta para você. Você tem deixado o Espírito Santo mover o seu coração? Você aceitaria que o seu pecado fosse denunciado? Você receberia de bom grado os seus pecados sendo denunciados, sendo mostrado, revelado para você? Mas a gente entende pelo texto que o Espírito Santo move Pedro e move os ouvintes, de forma que o trabalho é feito de forma espiritual, de forma maravilhosa, porque o Espírito Santo, repetindo o que a gente falou, o Espírito Santo não pode errar, ele não erra. Então o Espírito Santo moveu Pedro para falar não aquilo que a multidão queria ouvir, mas ele moveu Pedro para falar aquilo que a multidão precisava ouvir. Eu quero perguntar a você: você está preparado para ouvir aquilo que você precisa ouvir, ainda que doa, ainda que fira o seu coração? Você está preparado para ouvir a mensagem que vem do Espírito Santo para o seu coração? Se o Espírito Santo tocar seu coração nessa noite, movendo a sua alma, trazendo à sua consciência um pecado que está escondido, você aceitaria? Mas Pedro foi movido pelo Espírito, e o Espírito foi levado àquela multidão, e aquela multidão que havia matado Jesus Cristo, que havia crucificado Jesus Cristo. Aí eu pergunto: há pecado maior do que esse? Há pecado maior do que esse? Alguém matar o próprio Deus, matar o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, como ser humano? Ele foi morto pelos judeus e pelaquela multidão que ouvia a palavra naquela oportunidade. Meus irmãos, não tem nada melhor do que sermos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu repito o que disse no início: se nós não formos movidos pelo Espírito Santo de Deus, nada vale nada. E eu quero dizer ainda mais, que existem muitas pessoas no seio das nossas igrejas, pessoas evangélicas, pessoas que dizem ter temor de Deus, e estão realizando a obra de Deus sem nenhum temor, com a vida na prática do pecado. E segundo a Bíblia, Deus não gosta disso. O que Deus quer é que você seja um homem, uma mulher, uma pessoa cheia de Deus, para que Ele possa usar a sua vida, mover a sua vida e fazer a obra dEle, que vai ser para Ele mesmo. É o que está em Romanos 11:36, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, glórias pois a Ele eternamente, e amém. E seguindo aqui com o texto que a gente leu a partir do verso 37, ouvindo eles essas coisas, compungiram-se-lhe o coração, compungiram-se-lhes o coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Observem, meus amigos e meus irmãos, que o Espírito Santo move na vida de Pedro ao pregar, e já também move na vida daqueles que ouviam. É um trabalho, uma permuta, uma troca constante. E aqui essa multidão de quase 3.000 pessoas incrédulas, pessoas sem Cristo até então, mas já movidos pelo Espírito de Deus, já comovido pelo Espírito, eles vão perguntar: e agora o que nós faremos? Já que nós matamos Jesus, já que nós contribuímos para a morte do Filho de Deus, o que fazer agora? Eu faço uma outra pergunta, talvez eles não, a Bíblia não diz, mas talvez tem jeito para nós? Há solução para o nosso problema? O que fazer? Pedro continua sendo movido pelo Espírito. No verso 38 ele responde: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro está dizendo nas entrelinhas: tem jeito para vocês sim. Se vocês fizerem o que eu estou dizendo aqui, que o Espírito Santo manda vocês fazer, tem jeito sim.
Não há pecado que Deus não possa perdoar uma vez arrependido. Não há problema que Deus não solucione se a pessoa se derramar diante do poder de Deus, diante do Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa é movida pelo Espírito Santo e ela der guarida ao Espírito Santo, ele vai fazer o que precisa ser feito. Aí Pedro então responde a pergunta que aquela multidão faz: o que faremos, irmãos? E agora? Nós pecamos, nós matamos o Filho de Deus, o que fazer agora? Pedro responde: a solução é a seguinte: tem jeito para vocês sim. Vocês precisam arrepender do pecado que vocês fizeram, vocês precisam ser batizados em nome de Jesus Cristo, logo em seguida o pecado de vocês vão ser remidos, vão ser perdoados, e na sequência vocês vão receber o dom do Espírito Santo, que nada mais é do que o próprio Espírito Santo adentrando ao coração de cada um daquele que crê. E a Bíblia diz, irmãos, em Atos 3, verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e chegue o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Então, pegando um gancho aqui ainda, quero dizer para você: se você está vivendo uma vida de pecado, adultério, prostituição, roubo, enfim, lascívia, homossexualismo, lesbianismo, não importa o pecado, se você estiver vivendo uma vida de pecado, Deus não tem muita coisa a fazer na sua vida a não ser conscientizar você do seu pecado. Você precisa fazer a sua parte, abandonar as suas mazelas, abandonar os seus pecados, entregar a sua vida a Jesus, e Ele pode fazer com a sua vida a mesma coisa que Ele fez com aquela multidão naquela oportunidade. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo aqui no verso 38 não são dons espirituais, é a salvação que é o dom maior, e a partir desse dom maior nós recebemos os dons espirituais advindos desse dom maior, que é a presença do Espírito Santo de Deus no nosso coração. E no verso 39 o Espírito continua a mover aquela multidão, a mover Pedro e a mover todos que estavam envolvidos nessa história: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que estão longe, isto é, para quanto o Senhor Deus chamar. Pegando um gancho ainda no verso 39, Deus está chamando você? Deus tem chamado você, o Espírito Santo tem chamado você para a luz? A Bíblia diz assim, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 3: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como endureceram os corações das pessoas do deserto na hora da provação. Meus irmãos e meus amigos, não existe nada melhor nesta vida do que sermos movidos pelo Espírito Santo da promessa. Só aqueles que são regidos pelo Espírito Santo são felizes de verdade. Não tem nada melhor do que sabermos que nós somos propriedades exclusivas de Deus. Nós somos movidos e guiados pelo Espírito Santo da promessa. E continua o texto nos dizendo sobre o mover do Espírito Santo em todo esse contexto. Verso 40: com muitas outras palavras, esse povo convertido deu testemunho, o Pedro falando, com muitas outras palavras, deu testemunho, dizendo, exortando, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo daquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 almas converteram a Jesus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai usar poderosamente Pedro, vai usar poderosamente a multidão, todos que estavam envolvidos nesse contexto, e ele vai fazer uma obra extraordinária, levando a salvação de quase 3.000 pessoas. É isso que o Espírito Santo fez e há de fazer na vida de cada um daqueles que realmente entregarem a sua vida ou as suas vidas na sua presença, vivendo na dependência do Espírito Santo. Essas pessoas, segundo a Bíblia, na voz de Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, essas pessoas serão
mais do que vencedoras, porque o Espírito Santo não perde nenhuma batalha. Mas como viviam esses convertidos? O Espírito Santo continua agindo. Esses convertidos, movidos pelo Espírito Santo, eles começam a ter uma vida totalmente nova, uma vida diferente. É aquilo que Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, 2 Coríntios: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Esses irmãos já convertidos, pecados deles foram apagados, receberam o Espírito Santo da promessa, tornaram-se novas criaturas e agregaram ao grupo daqueles que creram, ao grupo da igreja de Deus naquele tempo. E diz o verso 42: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quero chamar a atenção sua mais uma vez. Todos aqueles que recebem o Espírito Santo de verdade, eles são selados pelo Espírito Santo da promessa, e é impossível essas pessoas voltar atrás. É impossível. Você observa aqui que o Espírito Santo move Pedro para pregar, o Espírito Santo move essa multidão de pecadores para converter, e o Espírito Santo agrega essas pessoas à igreja de Deus, e o Espírito Santo mantém esse povo sob controle. O verso 42 dá conta disso: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 3 fatores importantíssimos na vida do crente. Quando ele converte, você observa, se a pessoa converteu de verdade, você vai observar isso na vida dela. Ela mantém na doutrina, que é a palavra de Deus, ela mantém-se em comunhão com os irmãos, elas, partir do pão aqui é o símbolo da ceia, e também um símbolo de alegria. E uma das coisas que o novo convertido começa a fazer, não para, é orar. Você vai ver que quando Paulo converte, lá no capítulo 9 de Atos, a primeira coisa que Paulo vai fazer, ele vai orar. Ele é encontrado orando a Deus. Sabe por quê? Porque após a nossa conversão, nós nos rebaixamos de tal forma e sabemos que nada somos. Nós dependemos integralmente da presença do Espírito na nossa vida. Então esse povo convertido perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E diz o verso 43: em cada alma havia temor. Cada alma havia temor. Eu pergunto para você: você tem tido temor de Deus? Uma pessoa que não tem temor de Deus não consegue obedecer a Deus. É preciso ter temor de Deus para obedecê-lo, e obedecê-lo de bom grado, obedecê-lo com prazer, com alegria e singeleza de coração, como está no texto lido. Meus irmãos, meus amigos, vocês que nos ouvem nessa hora, faça uma análise da vida de cada um, faça uma análise da sua vida, faça um exame introspectivo, procura descobrir em que área da sua vida você está falhando, em que área da sua vida você está desobedecendo a voz do Espírito Santo de Deus. E eu quero repetir para você: há pessoas ativas nos trabalhos do nosso Deus, sem nunca ter tido uma experiência real com Deus. Isso é questionador. Entre nós, os evangélicos, entre nós, povo de Deus, é questionador. Uma pessoa que está ativamente em todos os pecados, é envolvida com a obra de Deus. Deus odeia esse tipo de trabalho, Ele odeia. A gente falou no domingo passado, baseado em Hebreus, que a santificação é prioridade para Deus. E o texto diz lá que sem a santificação ninguém pode ver a Deus, ninguém pode ver o Senhor. Então, se você estiver vivendo uma vida de pecado, idolatria, homossexualismo, lesbianismo, adultério, prostituição, enfim,
Por isso que Pedro vai dizer aqui, usado pelo Espírito, você precisa arrepender dos pecados que você tem cometido, e um deles é matar o próprio Filho de Deus. E aquele povo arrependeu, agregou-se à igreja de Cristo, perseverou na presença de Deus, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo moveu Pedro e moveu toda aquela multidão. Meus irmãos, meus amigos, eu particularmente quero ser movido sempre pelo Espírito Santo de Deus. Eu não quero nada que não venha dele. Eu sei que sou cheio de problemas, cheio de defeitos, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus move a minha vida, move o meu coração e move a minha alma, e é isso que nos traz alegria, nos traz paz ao coração. Diz o verso 44, todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso é obra do Espírito Santo, o Espírito Santo vai agindo constantemente. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Observa uma coisa, quando uma pessoa não sente bem com os crentes, algo está errado. Tem alguma coisa errada. Porque o Espírito Santo, uma das coisas que ele faz é unir o povo dele. Unir o povo dele. Está lá no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Se não está havendo união entre o povo de Deus, é porque alguma coisa está errada. Eu quero ser movido pelo Espírito da promessa. E você? Deus tem movido a sua vida? Você tem sentido o Espírito Santo movendo o seu coração? Você tem percebido Ele na sua vida? Eu sinto o Espírito Santo de Deus em mim. E eu vou lá para Romanos capítulo 8, verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É um casamento perfeito entre o Espírito Santo no nosso Espírito, direcionando todo o nosso ser para a honra e glória do nome dele mesmo. E diz o verso 45, muitas pessoas questionam esse verso, o apavoram com ele, não tem segredo. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. O Espírito Santo trabalhou esse pessoal, a ponto de alguém levantar pelo espelho, eu quero vender uma parte da minha propriedade, eu tenho muito, está sobrando, essa parte vou vender e vou ajudar quem precisa. Então o Espírito Santo, ele trabalha toda a nossa vida, todo o nosso ser. A partir do momento da nossa conversão, o Espírito Santo vai direcionando a nossa vida até a hora da nossa morte, para que quando morrermos, falarmos ou dizermos da mesma forma e na mesma proporção que Paulo disse: combati o bom combate, vivendo na presença de Deus, acabei a carreira e guardei a fé. Então no verso 45 diz o texto sagrado que as pessoas que acreditavam, que creram, que submeteram a Deus, a voz do Espírito Santo, elas de forma voluntária, elas vendiam a parte de suas propriedades, ou alguma coisa que não precisava mais, e repartiam com cada um, de forma que havia um consenso em toda a igreja de Deus. E a pergunta: será que tem havido esse consenso nas igrejas de Deus hoje? Será que nós, pastores, não estamos passando a mão na cabeça das pessoas, deixando passar batido aquilo que não pode passar? Você observou aqui do verso 14 ao verso 36, Pedro não poupou aquilo que o Espírito mandou ele falar. Ele não poupou. E tem muita gente vendo o pecado acontecer, sabe que o pecado existe, sabe que é testemunho de que ele existe, e tem medo de denunciar, tem medo de Deus. Isso acontece com pai, com mãe, com pastores que sabem que o filho está errado e não leva a sua exclusão, prefere manter na igreja em pecado do que tomar decisão e agir. Isso não é do agrado de Deus. Se você que é pai, você que é mãe, sabe que seu filho errou, chama ele, denuncia o pecado. Você está em pecado, você precisa mudar a sua vida,
se você arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus, e a sua vida só vai melhorar, só vai mudar, se Jesus Cristo, através do Espírito Santo, dominar a sua vida, tirar os seus pecados, apagar os seus pecados com o seu arrependimento. Caso isso não aconteça, você continuará com as suas mazelas, com os seus pecados, e a Bíblia diz assim lá em Provérbios 28:13: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Irmãos, muitas vezes nós temos medo da Bíblia, nós temos medo de tomar decisões que Deus mandou, achando que vai acontecer. Não acontece nada. Deus, Ele segura a nossa barra. Não tenha medo de Deus, entrega tudo na mão de Deus, revela tudo para Ele que precisa ser revelado, e Ele há de abençoar a sua vida, a vida da sua família, dos seus filhos, do seu casamento, enfim, Ele vai restaurar a sua família, à medida que você cair na real e obedecer à voz do Espírito Santo da promessa. E diz o verso 44, para fechar, e 47: diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. E diz o verso 47, fechando o texto: louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, acrescentava-lhe o mesmo Espírito, dia a dia, aqueles que iam sendo salvos. Meus irmãos e meus amigos, muitas coisas não acontecem porque no fundo, as pessoas não acreditam que Deus pode fazer o que faz. Deixa Deus mover o seu coração, deixa Jesus minar sua alma, deixa a sua vida à disposição de Deus, deixa a sua vida à mercê do Espírito Santo, e Ele há de fazer coisas grandes na sua vida, coisas que você nunca esperava, você vai ver Ele fazendo. Porque Paulo disse assim em Filipenses 4:13, texto esse que todos nós já conhecemos: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração nessa noite, se o Espírito da promessa falou a sua alma nessa noite, não o desobedeça. Não desobedeça. Faça a vontade dEle. A vontade dEle é boa, é agradável e é perfeita. Faça a vontade dEle. Você vai ser grandemente abençoado, abençoada. Não esconda pecados na sua vida. Aquela multidão de quase 3.000 pessoas não escondeu nada. Confessou seus pecados, entregou a vida deles para Jesus Cristo. A vida deles foi escrita no livro da vida do Cordeiro, segundo a Bíblia. Perseveravam na presença de Deus, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E essas mesmas maravilhas que foram feitas naquele tempo podem ser feitas aqui e agora, na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Que Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa mover a sua vida, possa mover a vida de cada membro da nossa igreja, possa mover a vida daqueles irmãos que estão em casa, fracos, com seus corações endurecidos, já não tem mais prazer de doar, não tem mais prazer de ler a Bíblia, não tem mais prazer de orar, não tem mais prazer de estar com os irmãos, está perdendo o primeiro amor, esquecendo do primeiro amor. Tome cuidado, sabe por quê? Porque o mundo passa com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus subsiste eternamente. Que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo da promessa possa continuar movendo a nossa vida, movendo os nossos corações, para que vivamos para a honra e glória do nome dEle. Vamos orar?
entregando essa palavra nas mãos do nosso Deus, e o nosso culto continua. Vamos continuar seguindo, assistindo o culto. Daqui a pouco termina. Você há de receber muitas coisas boas ainda essa noite. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar, entregando essa mensagem nas mãos de Deus nesse momento. Baixe sua cabeça, feche os olhos, concentra com muita reverência, com muito respeito, com muito cuidado. Deixa Jesus minar o seu coração, a sua vida. De repente do seu lado tem alguém com problema, ora por ele. De repente você chegou à conclusão de que não tem mais jeito para o problema do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa. Mas enquanto as pessoas viverem, há esperança. E o Espírito Santo continuará fazendo a obra no coração de todo aquele que crê. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus para agradecer ao Deus a palavra do Senhor que tem sempre falado aos nossos corações. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos ajudar a viver de tal forma que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Abençoa, Deus, cada pessoa que nos ouve nesse momento, cada pessoa que nos assiste, cada problema a ser resolvido, que o Senhor esteja minando o coração de cada um, fazendo, Deus, com que os problemas sejam resolvidos debaixo da potente mão do Senhor. Perdoa os meus pecados, acrescenta a minha fé, fala ao coração daqueles que nos ouvem nesse momento, ó Deus. O Senhor é o único que tem poder para ir, ó Deus, de forma excelente e maravilhosa e falar ao coração de todos. Em nome do Senhor Jesus, aceita o nosso culto, aceita a nossa adoração, aceita a nossa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor da nossa vida. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Eu nasci num lar cristão, onde os meus pais sempre me ensinaram o caminho de Cristo. Sempre me ensinaram a amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, bem novinha, eu batizei, mas não foi aquele momento, não foi o meu momento da minha conversão. Até um certo tempo eu ainda continuei na igreja, mas a minha adolescência, eu fui uma adolescente muito rebelde. Eu saí da igreja, eu frequentei outras igrejas, mas hoje em dia eu vejo que o problema não estava nas igrejas em que eu frequentava. O problema estava em mim, porque eu estava em pecado. Eu vivi uma adolescência rebelde em que eu desobedecia, em que eu mentia, em que eu vivi em pecado. Vivi fazendo coisas que desagradavam a Deus. E aí eu ia numa igreja e em outra, e nunca estava bom, não era ali o meu lugar. Foi quando um dia eu vim aqui na igreja, na parte da manhã, e o pastor jovem chegou perto de mim e falou comigo uma palavra que me tocou muito. Uma palavra simples, mas Deus sabia e tocou no lugar onde eu
eu precisava ser tocado. Falou comigo que eu precisava ouvir, que eu sou amada. E eu, naquele momento, eu senti que o meu lugar era aqui, a 10ª igreja. Porque o meu erro de ir em outras igrejas não estava nas igrejas, o erro estava em mim. E naquele momento que Deus me tocou, eu vi que eu estava errada. Eu vi que Deus me amava e que eu precisava me arrepender dos meus pecados, consertar a minha vida com Deus. E naquele momento eu fui voltando aos poucos a vir à igreja e pedi perdão a Deus dos meus pecados. E Deus foi restaurando a minha vida. Naquele momento foi que eu realmente saí do meu convencimento de que nasci num lar batista, que eu era crente. Não, naquele momento eu tive realmente a minha conversão. Realmente eu me converti, realmente eu entreguei o meu coração a Cristo. E Deus mudou a minha vida a partir daquele momento. Tudo que eu faço realmente, em primeiro lugar, eu estou ali, eu me cobro. Será que eu estou certa? Será que eu estou fazendo realmente o que Cristo quer de mim? Eu era uma pessoa totalmente errada. Hoje, Deus mudou a minha vida depois que eu me entreguei realmente em fazer a obra de Deus, em estar sempre em oração, em leitura da Bíblia. Deus me deu um marido maravilhoso, filhos maravilhosos. Deus mudou totalmente o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir. Hoje eu faço parte aqui na igreja do ministério infantil, eu faço parte do ministério de louvor, eu faço parte do que Deus enviar para mim fazer na obra dele, do que ele achar que eu devo fazer. Eu estou aqui para servir a Deus. Eu sou Trícia Brum de Oliveira, sou membro da 10ª Igreja Batista, estou aos pés de Cristo e estou no melhor lugar do mundo. Estava em pedaços o meu coração, sonhos cancelados, planos pelo chão, ouvindo só o medo, sustentando as águas dentro do meu barco, sem ver a solução. Mesmo eu sabendo
E aí, meu irmão, meu amigo, o que você achou do culto dessa noite? Deus falou no seu coração? As músicas te tocaram? As orações mexeu com a sua vida? E eu quero que Deus abençoe muito a sua vida durante essa semana, que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Continue buscando a presença de Deus. Ele há de fazer coisas grandiosas na sua vida essa semana, com certeza, e vai te dar uma semana preparatória para o próximo domingo. Nós estamos aqui de volta, cultuando de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Vamos orar, encerrando o culto dessa noite. Vamos orar. Baixa sua cabeça, feche os olhos e vamos orar, encerrando o culto. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus para agradecer ao Senhor tudo o que aconteceu essa noite. Nosso Deus, as orações feitas, as experiências aqui mencionadas, a leitura e a explanação da sua palavra. Agradecemos a vida de cada pessoa que nos ouviu, que nos assistiu, nosso Deus, e todas recebam uma porção dobrada do Espírito, e que o nome de Jesus seja glorificado no céu e na terra, e toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus. Que a graça de Jesus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai estejam com todos nós e com todos aqueles que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ajudar a sua igreja a alcançar mais seguidores no canal do YouTube é muito simples. Vamos lá? Acesse o site youtube.com. Digite o nome da igreja. Clique no botão inscreva-se e pronto. Ative também o sino de notificação para você sempre saber quando um novo vídeo for postado ou quando o culto estiver online. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos mobilizar novos inscritos.